Diga para o irmão que está do teu lado: atitudes geram milagres. Repita mais alto, irmãos: atitudes geram milagres. Aleluia. Quantos podem dar um glória a Deus? Aleluia. Estarei lendo, serei rápido. A partir do versículo 40, está escrito assim: e aconteceu que quando voltou Jesus, Kami to tomo ni atta hajime no kotoba Anata no eikou wa chi ni michite iru nante uruwashi Nante uruwashi Iesu Kiristo no Tarde daqui, isso aí já era mais de 2 horas. Aí até eu chegar em casa, até eu jantar. E quando foi 7 e um pouquinho, a gente já estava levantando, tomando banho para ir para Toyohashi, que 10 horas a gente tinha que estar lá. Então a gente vinha só o pó de lá. Eu falei: ô rapaz, foi de Deus hoje esse vaso aqui. Aleluia, Jesus! Porque eu tava só o pó mesmo, né? E prove a Deus escolher esse vaso aqui hoje. Eu peço que você, onde você estiver aí mesmo, que você estenda suas mãos para cá. Vamos orar pela vida deste vaso. Santo Deus e amado Pai, aqui está teu filho, meu Pai. Que o Senhor separou, Pai. Que o Senhor colocou no coração dele, meu Pai. Ó Deus, fala comigo. Eu preciso ser alimentado, meu Pai. Fala com a tua igreja. Nós precisamos do verdadeiro alimento, aquele que provém do teu trono, meu Pai. Ó Deus, que não seja a vontade dele, nem a minha, nem da tua igreja. Que seja feita a tua vontade. Por isso eu te peço, toma a vida do teu filho em tuas mãos. Faça o teu querer, faça a tua vontade. Alimenta-nos, ó Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de ti. Por isso eu te peço, toma os lábios do teu filho, toma a mente, o cérebro, Pai. Em nome de Jesus. Quantos creem e concordam, aplaudam o nome do nosso Deus? Senhor. Amém. Glória a Deus, que presença maravilhosa. Deus faz presente no nosso meio. Esse Deus, Ele é poderoso. Aleluia. Aleluia. Quando nós pensamos, Aleluia. estamos arrebentados, a presença de Deus vem e nos renova. Deus está presente aqui nessa noite. Aleluia. Já poderia ir embora, irmãos, agradecido, né, a Deus pela sua presença e pela sua vida, Juninho. Que Deus falou comigo através do louvor que o Juninho cantou, né, com certeza que a minha esposa também. E nós nos deleitamos ali, derramamos as nossas lágrimas, né? Porque desde o início a gente tem sentido a presença do Senhor neste lugar. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Gostaria que a igreja abrisse as vossas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 40. A partir do versículo 40. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, que tu estás aqui, Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Preparei essa mensagem, irmãos, mas que o Senhor venha falar nessa noite. E verdadeiramente, confesso que eu não sei nem como começar, né, a ministrar essa palavra, mas que o Espírito de Deus tenha misericórdia de nós e ministre ao nosso coração essa palavra. Aleluia. Se aqueles que puderem se colocar de pé, se aqueles quiserem ficar sentados, fiquem à vontade. Diga para o irmão que está do teu lado: atitudes geram milagres. Repita mais alto, irmãos: atitudes geram milagres. Aleluia. Quantos podem dar um glória a Deus? Aleluia. Estarei lendo, serei rápido.
A partir do versículo 40, está escrito assim: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. Diga, todos estavam esperando. Todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase 12 anos, que estava à morte. E, indo ele, apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, ou seus bens, né? E por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla de sua veste, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse: Pedro. E os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem te tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque de bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar, se aproximou tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, ninguém deixou entrar senão Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe a mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que ninguém dissesse o que havia sucedido. Amém. Podemos assentar-nos. Aleluia. Aleluia. Como eu disse agora, o tema da mensagem é: atitudes geram milagres. Glória. Né? Essa passagem ela é conhecida, né? Muito conhecida. Principalmente, né? Se pregam muito sobre a mulher do fluxo de sangue, né? Ontem a Juliana falou, né, aqui, e para mim foi uma confirmação. Ela falou sobre a mulher do fluxo de sangue. E já faz algum tempo, irmãos, que eu tinha preparado, né? Escrito algumas coisas, tinha estudado. Já faz alguns meses que eu queria pregar sobre isso, mas assim, Deus me deu a oportunidade de falar isso hoje, né? Aleluia. Eu deixei preparado em casa, e quando o pastor me chamou, aí minha esposa estava naquela agonia que ela pregou ontem, né? Meu Deus, e agora? O que eu vou pregar? O que eu vou pregar? Senhor, me dá uma palavra. Eu falei: o meu já está escrito lá, né? Eu deixei pronto. Né? Mas assim, não que eu seja melhor que ela, não é nada disso, viu, irmãos? É que eu, né, quis tirar uma casquinha, né? Falar: o meu já está pronto. Já deixei, né? Porque assim, irmãos, pregar não é fácil. Principalmente para mim, né? Que dentre os irmãos que pregam aqui, eu acho que eu tenho um pouco mais de dificuldade de me expressar, né? De falar. Então, se eu não tiver um tempinho assim a mais, né, para escrever alguma coisa, eu já fico meio... Se eu escrevendo com esse tempo, eu já fico meio assim, né? Imagine se, né, pastor? É só pela misericórdia. Então, irmãos, a Bíblia nos diz que a multidão recebeu, todos estavam esperando. Interessante que todos já estavam esperando Jesus passar por ali. Quando nós olhamos, irmãos, o Evangelho de Lucas, alguns capítulos atrás, Jesus ele realizou milagres também. E eu tenho certeza que o nome de Jesus ele percorria, né, por todo aquele lugar, por onde ele passava. E o nome de Jesus ficou conhecido. Se a multidão estava esperando, porque já tinha ouvido falar dos feitos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já tinha ouvido falar de suas maravilhas.
E quando Jesus chegou, a Bíblia nos diz que Jairo, um príncipe da sinagoga, um chefe da sinagoga, chegando-se a ele, prostrou-se, dizendo: vai na minha casa, porque minha filha está perecendo. Quando nós olhamos para a vida deste homem, para a vida de Jairo, nós podemos observar que para ser um príncipe da sinagoga na época de Jairo, não era para qualquer um. Era para uma pessoa que, de boa conduta, uma pessoa íntegra, uma pessoa que conhecia as leis do Senhor, conhecia o Pentateuco, conhecia as 613 leis do Antigo Testamento. Ele tinha que ser uma pessoa muito bem instruída dentro da palavra e na lei do Senhor. Porque para ser um príncipe de sinagoga, era escolhido não de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ele era selecionado. Tinha que ser uma pessoa muito bem capacitada para ser um chefe ou um príncipe da sinagoga. E Jairo era este homem, que a Bíblia nos diz que a sua filha tinha quase 12 anos. Sua filha estava prestes a completar a maioridade, né? Porque lá em Israel se completava a maioridade com 12 anos. E a sua filha estava prestes a completar 12 anos. E ela estava à beira da morte. Mas eu quero te dizer que ainda não importa a posição, ainda que seja um príncipe da sinagoga, todos têm que se prostrar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Jairo, ele era um homem respeitado, conhecido pelo povo, um homem de boa conduta, um homem a dar exemplos a seguir, mas teve que recorrer aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda que ele conhecesse todas as leis, ainda que ele conhecesse o Antigo Testamento, porque ele tinha que ter tudo gravado aqui em sua mente, ainda que ele conhecesse todas as escrituras do Antigo Testamento, todas as leis, mas um dia ele teve que se prostrar diante daquele que é maior que a lei. Ele teve que se prostrar diante daquele que traz a vida. Ele teve que se prostrar diante daquele que traz a cura. Ele teve que se prostrar diante daquele que traz a salvação. Aleluia, Jesus. E muitas vezes nós nos achamos muitas coisas, né? Porque nós temos muitas vezes oportunidade aqui, estou com o microfone na mão, falo meia dúzia de palavras. Muitas vezes achamos muita coisa, mas todos nós precisamos nos prostrar diante de Deus. Aleluia. Igual ontem minha esposa esteve falando de Marta e Maria, que Maria escolheu a melhor parte. O que Maria fez? Ela se prostrou aos pés do Senhor. E Jairo teve que se prostrar, né, pedindo para que o Senhor fosse em sua casa por causa de sua filha. Estava à beira da morte. Jairo estava talvez com o coração muito angustiado, aflito, mas ele soube a quem recorrer. Aleluia. Ele soube a quem buscar, ele foi no lugar certo. Ele foi aos pés do nosso Senhor. E o Senhor, pela misericórdia, estava indo para a casa de Jairo. Mas no meio do caminho, Jesus era interrompido por uma mulher. Que a Bíblia nos diz que ela, né, há 12 anos com fluxo de sangue. Esta mulher sofria 12 anos, irmãos. Antigamente, uma mulher com fluxo de sangue, após 7 dias, ela tinha que se apresentar ao sacerdote. E se ela não tivesse sido curada, ela era considerada uma mulher imunda. Uma mulher que não poderia viver
no meio da sociedade. Uma mulher que deveria viver excluída da sociedade. Ela não poderia ter contato com ninguém, porque ela é considerada uma mulher imunda, uma mulher suja, uma mulher impura. Há 12 anos esta mulher sofrendo. Mas quando ela soube daquele que tem todo o poder, quando ela soube do Salvador, daquele que faz milagres, daquele que opera maravilhas, em outra passagem diz que ela pensou assim: se eu somente tocar na orla de suas vestes, eu ficarei curada. Uma mulher que era excluída de todos. A Bíblia não fala muito desta mulher, mas se ela fosse uma mulher que tivesse marido, filhos, até de sua casa ela teria que sair. Ela teria que ficar fora da cidade, como assim como os leprosos. Os leprosos também não podiam ficar nas cidades, teriam que ficar excluído. Mas esta mulher, ela teve uma atitude igual o Jairo, e essa atitude gerou um milagre na vida de Jairo. A atitude desta mulher gerou um milagre em sua vida. E o que muitas vezes nós precisamos é de uma atitude. Muitas vezes o que eu preciso é uma atitude. O que nós precisamos é tomar uma atitude hoje para ver o milagre do Senhor. E eu não falo somente de milagre, somente de curas de enfermidades. Quando nós tomamos atitudes, nos achegamos aos pés do Senhor, existem vários milagres, assim como a cura, como a libertação, como a salvação das nossas almas. Então é necessário tomar essa atitude no dia de hoje, irmãos. O Senhor falou muito comigo que é para mim tomar uma atitude em algumas áreas da minha vida, para que eu possa ver o milagre de Deus na minha vida. Enquanto nós ficarmos de braço cruzado, sentado, esperando somente o agir de Deus, nós vamos passar a vida toda sentado e nada vai acontecer. Mas quando nós nos levantamos e pensamos e tomamos umas atitudes e falamos: não, eu vou aos pés do meu Senhor, eu vou me prostrar diante dele, eu vou me derramar diante dele, ele estende as suas mãos poderosas, ele faz o milagre que você precisa, que eu preciso. A Bíblia nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Jairo, sendo um príncipe da sinagoga, ele buscou o Senhor de todo o coração. Senão o Senhor não teria ido na casa dele. Esta mulher, ela foi atrás do nosso Senhor, mas ela foi com o coração voltado e com uma fé incrível, irmãos. Vamos analisar